Ok, pronto. Começou a gravar aqui. Então, sejam bem-vindos, né? Seja bem-vindo, Leomar, né? Mais uma aula aqui, né, da turma. Deixa eu já fazer o compartilhamento logo aqui. Eu já deixei de propósito aqui duas telas. Essa daqui é a pastinha que eu já faço aqui, é o que eu chamo de dossiê, né, da turma aqui de vocês, né? E aí, relembrando aqui, ó, vocês fizeram o módulo básico, né? Comunicação foi com a professora Lília, né? Eletricidade foi com o Paulo. Daí as últimas duas matérias, né? Leitura e interpretação de desenho técnico, né? E qualidade. Então, essas matérias aqui, ó, comunicação, eletricidade, leitura e qualidade, foi o módulo básico. Ok, isso já passaram. E a gente tá, esse módulo instalações elétricas prediais, né? Ele é um pouquinho longo, né? Como vocês perceberam, vocês estão percebendo aí. Então, ó, ontem eu já fechei mais uma FO do momento presencial, né? Vocês viram, se eu não me engano, acho que você, Leomar, já, como se diz, você já tem nota já para passar já. Sua nota lá, você, acho que mais outro aluno já passou aqui nessa matéria. Então, para a gente não esquecer que eu não sei como é que aparece para vocês essas turmas aqui. Se eu não me engano, até chegar o dia aqui, vocês não têm acesso à segurança nem a projetos prediais elétricos. Então, esse módulo base, esse módulo um vão ser apenas essas três matérias. Essa daqui, que vai acabar dia 22, eu já estava fazendo o planejamento aqui, ó, essa que a gente ela começou, era para ter começado dia 18, mas ela começou, foi dia 22, efetivamente. Então, do dia 22 do 9, né, até 22 do 11, esse mês. Daí, já dia 23 do 11, já começa segurança em eletricidade. Basicamente, é a NR10, né, a gente aborda nesse curso a NR10, né, que é segurança em instalações elétricas e serviços, né, e também a gente aborda o sistema elétrico de potência. Então, vai ser do dia 23 do 11 a 19 do 12, ou seja, de dezembro. E esse daqui, eu estava olhando a última versão do planejamento aqui, projetos elétricos prediais, que é a última do módulo específico 1, vai ser dia 20 do 12 até 25 do 3 de 2024. Esse nosso professor, mas vai ser tão longa assim? Ela vai ser longa porque já vai estar em dezembro, né? Então, provavelmente vocês vão ter um recesso aí, eu vou dar uma olhada para ver quanto tempo de recesso vocês vão ter, né? A unidade aí de vocês, né? Por isso que o prazo está estendido aqui, porque esse módulo, né, essas três matérias aqui do módulo específico 1, ela está aqui para terminar essa data que está aqui, ó, 11 de abril. Tá vendo que a data está igual aqui? É aquele período, né, que você faz a rematrícula e faz a recuperação, igual aconteceu com o módulo básico aqui. Então, já estou fazendo o planejamento, né, para a gente, como se diz, começar essas matérias certinho aí, e daí, né, já, como se diz, já, quem não fez as atividades aí, está devendo as atividades de instalações elétricas prediais, é bom já ficar de olho, porque vai finalizar dia 22 do 11. Então, deixa eu voltar a entrar na nossa pasta aqui, entrar em instalações elétricas prediais, que a gente está fazendo. E nessa aula de hoje, né, lembra que ela deu uma diminuída, né, porque teve o feriado municipal daqui de Goiânia, né? Então era para ser 9 aulas. Então ela vai terminar dia 21 exatamente, né, com o que está previsto aqui, dia 21 do 11. A gente está na sexta aula aqui, ó, dia 7 do 11. Inclusive, a gente está com uma vantagem, ou seja, a gente vai ter ainda 2 aulas para tirar dúvida e discorrer sobre mais um assunto, porque essa daqui, ó, essa de hoje, já é a última atividade, tá bom?
Então vamos lá agora aqui, ó. E já tá, quer ver a última aula, ó, que foi a quinta aula, já deixei aqui para quem não entendeu aqui, ó, eu peço para a monitora postar a aula já lá, aqui no rótulo e para ela colocar essa pastinha aqui, que é do material complementar. Coloquei várias fotos, né, aquelas fotos que eu peguei de exemplo, vocês poderiam utilizar, né, para fazer o relatório. Peguei a NTC 04, a da Equatorial aqui, a planta baixa em arquivo AutoCAD e a planta baixa no PDF normal. Só que essa daqui em DWG, né, ela é a planta baixa da antiga. Eu vou fornecer agora para vocês da nova. Então, vamos voltar aqui, né, para nossa aba. Então, a próxima aula, a sexta aula, que vai ser a última atividade que a gente está vendo hoje, vai ser nesse mesmo molde. Vou colocar aqui o que que está falando nessa aula e a pastinha com material extra para vocês, tá bom? Agora vamos lá em situação de aprendizagem. Vamos na última. A situação de aprendizagem 2, se a gente entrar aqui, já está aqui, né? A gente já abaixou, é o mesmo, né? Não, essa daqui é a 1, né? Essa daqui é a 2. Deixa eu só ter certeza aqui. É isso mesmo. É essa aqui mesmo. Atividade 4, isso, ok. Então a gente já tem um arquivo aqui, já está aberto. Vou deixar aqui de lado para a gente dar uma observada nele aqui. Agora, a folha resposta não é só uma folha, tá vendo? Que é uma pasta inteira. Aqui uma orientação para você imprimir o projeto em PDF. A planta baixa nova, ou seja, depois da reforma lá que o Gabriel e eu esqueci o nome da outra da técnica lá, né? Eu sei que é a dona Tânia, a casa é da dona Tânia. Então a técnica fizeram aqui levantamento, vocês fizeram o relatório, né? O Leomar já entregou aí. Fizeram o relatório com as fotos, né? As fotos encontrando os vícios da instalação elétrica, né? Que foram encontrados aí, e a solução, né? Para resolver esses vícios aí, né? A planilha de onde você vai colocar o orçamento, basicamente vai ser a quantidade aqui, né? E o bom é que vocês aproveitem para fazer uma pesquisa aí, ó, na internet, quanto é que está custando, né? Os insumos que vão estar colocados a partir do que foi levantado na planta baixa, né? Essa aqui é a nova. Essa aqui é a antiga, a gente já tem, essa daqui é o da nova. Então vamos baixar a pasta aqui. Então, deixa eu vou até colocar, vou até mudar o nome aqui, ó. Atividade 4, SAP 2, isso, SAP 2. Vou até copiar aqui esse que eu escrevi aqui, né? Só modificando 4, SAP 2. Beleza, ó, os nossos arquivos aqui. No caso, essa aí é a última atividade, né, professor? Isso, essa aqui é a última atividade. Tem Certo. essas três aqui, mais o fórum, né? Então, a folha que vocês vão fazer o orçamento aqui e observar a planta baixa. Aí, o que que eu fiz aqui, ó? Eu já
mexer aqui no DWG aqui, ó. Essa daqui é o antiga, o que eu converti, né, na aula passada. Igualzinho tá na folha dessa daqui, ó, da planta baixa antiga. Converti para o DWG, essa que vocês já têm. E essa daqui é a nova. Ou seja, ele fez a reforma, né? Eles fizeram a reforma para ver o quanto, quais insumos que eles precisam, né? Daí eu peguei esse desenho aqui e compilei ele para esse outro aqui. Eu vou até pegar aqui, ó, vou copiar. Vou copiar ele aqui e colocar nesse aqui também. Vixe, eia. A escala tá praticamente, ó. Olha o tamanho da escala. Ficou muito junto aqui. Deixa eu dar um redo aqui. Moça, eu não sei por que está acontecendo essa. Tá dando esse bug aqui na tela. E olha que a placa de vídeo não é ruim, não. Escala. Vou pegar exatamente o ponto aqui. Deixa eu ver. Ah, já sei. Peraí, só um pouquinho. Vou colocar uma linha diretora aqui. Vou copiar aqui a linha diretora. E acho que agora vai dar certo. Deixa eu mover ele aqui. Shift. E agora vai dar certinho. Não sabia que a escala estava trocada assim, não. Ah, agora sim. Agora vai. Ficou pouca coisa menor, mas aí eu já vou passar esse arquivo para vocês. Então aqui está a antiga, né? E depois que o Gabriel, deixa eu até olhar o nome da menina lá, né? Porque aí depois vai falar o Gabriel e a Natália. Natália, isso. Então aí o Gabriel e a Natália fizeram a visita, né? Encontraram as incongruências, né? Uma delas é porque a casa só tinha um circuito, ou seja, né, a receita para o desastre. Até que ela tem um quadro aqui, provavelmente a medição é aqui, né? A medição geral. Então eles fizeram umas alterações, ó, dividiram os circuitos
Se você perceber o circuito 1 aqui, ó, fase neutro, né, monofásico, uma entrada de 6 milímetros aqui da medição. Ok, uma carga 100 volt-amperes. Eu acredito que esse 100 volt-ampere que ele está colocando aqui é dessa tomada. É porque eu peguei aqui do desenho original aqui, ó. É porque é o seguinte, tem um algoritmo e eu vou deixar para passar, porque assim, por que que eu não estou pedindo para vocês fazerem projeto, né? Porque primeiro foi aquela matéria lá de desenho, né? Para vocês entenderem o desenho técnico. Agora, a instalação elétrica, mas você interpretando os desenhos, né, dos componentes da instalação. E na matéria de projetos prediais é que a gente vai fazer desenhos, né, em si, que aí vocês vão utilizar bastante lá no momento presencial o AutoCAD. Eu tava até eu peguei esse daqui, ó, é o programa que eu utilizo lá no escritório lá, o ProElétrica. Esse é um dos programas em um escritório que eu trabalhei, tinha um AutoQI Illumine. Ele aparece, ó, como se fosse uma barra aqui de tarefa, né? E ele é instalado dentro do AutoCAD. E daí hoje já está numa versão. Eu vou até ver se a outra escola vai comprar a nova versão, né? Para a gente utilizar lá, né? Que eu ministro lá uma aula eu ensino, né? Não só eles fazer projeto elétrico, mas também utilizar a ferramenta, né? Aí depende da empresa, né? Tem muitas empresas que eu dou consultoria que utilizam esse programa, os cadistas, né? Então, assim, ele é bem versátil. Pois eu até mostro para vocês como é que é esse programa aqui. Eu coloquei aqui para deixar, né, para vocês verem aqui. Tem essa opção. Eu deixei esse documento aqui, eu vou até passar ele para vocês já terem a percepção. A gente vai ver melhor isso lá em segurança e eletricidade. Mas eu estou pegando umas pontas aqui, deixando ela solta, para na hora que a gente chegar na matéria, a gente pegar. Então, o que que é o prontuário das instalações elétricas? Lá na NR10, a gente vai ver direitinho, ele é uma juntada de documentos. O que que é isso, professor? Por exemplo, o projeto elétrico que vocês estão vendo aqui, se a instalação não tem projeto elétrico, vai acontecer o que aconteceu aqui nessa situação de aprendizagem. Eles fizeram o as-built do elétrico. Eles vieram aqui, né, a Natália, mas o Gabriel, fizeram o levantamento em conformidade com a NBR 5410, que ela, né, que ela é validada pela NR10, né, que é Serviços, Segurança em Serviços e Instalações Elétricas. Eles perceberam algumas situações de risco. Uma delas, em conformidade com a NBR 5410, você tem que fazer a divisão de circuitos. E outra diretiva, iluminação tem que ser um circuito separado de circuitos de força. Você basicamente tem os circuitos, as tomadas de uso geral. Até no projeto novo aqui, deixa eu ver se eles colocaram a carga aqui. Uma boa prática de projeto é você tá vendo que a carga alocada aqui, ó, para o banheiro, isso aqui é a iluminação do banheiro. Todas as luminárias têm uma carga alocada aqui, ó, 100 volt-ampere. Esse volt-ampere é a potência aparente. Quando a gente lida com instalações, ou seja, que tem circuitos elétricos que funcionam com tensão e corrente alternada, existe o conceito da potência instalada, né, a que efetivamente realiza o trabalho, ou seja, o trabalho elétrico de iluminar o ambiente, né, que é uma luminária, o trabalho elétrico de girar um motor, né, o trabalho elétrico de fornecer energia para um equipamento qualquer. Então, essa potência que ele utiliza para realizar trabalho.
Porém, existe um grande problema em instalações elétricas, que são, né, que é, né, o efeito Joule, ou seja, o aquecimento e, na pior das hipóteses, sobreaquecimento do circuito. Ele só sobreaquece porque você projeta ele para suportar uma carga, por exemplo, o 100 volt ampere, e essa carga suportada, ela não é respeitada, então a bitola vai ser fina demais, ou seja, em vez de ser 6 milímetros, por exemplo, vamos supor que aqui fosse 2,5, né, que é a iluminação, aí coloca uma de 1,5 ou de 1, já vi isso demais. Ampera, 55 watts, a parede de 55 watts, né? Isso. Então, assim, com uma bitola e um disjuntor que não tem a carga compatível, ele vai o quê? Vai desarmar. O efeito Joule, o aquecimento do circuito, ele vai acontecer. Se eu tiver uma distância muito longa e a bitola for muito fina, vocês aprenderam lá em eletricidade básica que pela segunda lei de Ohm, essa potência ela vai ser consumida, parte dela vai ser consumida no próprio cabeamento. Por isso que existe o cálculo de queda de tensão, ou seja, de diminuição da porcentagem da tensão. Uma unidade consumidora residencial, o admissível lá no ponto de entrega até chegar no quadro de distribuição terminal, né, no quadro geral aqui, é de 5%. Já para uma instalação em que ele tem um transformador próprio, né? Ou seja, tem um contrato de demanda, por exemplo, um de 150, né? Você a queda de tensão admissível até chegar no quadro aqui, e eu esqueci de falar, né? Só até chegar nesse quadro, não. Até chegar no circuito em si, por exemplo, um de iluminação, né? Aí ela tem que ser 7%, ou seja, tem que diminuir a baixa tensão de 7% até ela chegar aqui no ponto de entrega aqui, né, no caso aqui no circuito propriamente dito, né, no equipamento, tem que diminuir apenas 7%. Se for mais que 7%, vai haver o problema, né? Igual o pessoal fala que tá meia fase aqui na minha casa. Não é que tá meia fase na sua casa, é que a fase, né, que ela está alimentada pelo transformador, vocês vão ver na última matéria do curso de vocês de eletrotécnica, tem lá a matéria que chama Projetos Elétricos do CEP, do Sistema Elétrico de Potência. Basicamente, a gente vai falar do projeto, né, como que você dimensiona um transformador que vai ficar aqui na rua, e esse transformador aqui, ele tem o que? O objetivo é o quê? É diminuir do 13,8 para baixa tensão, né, para os 220, porque senão, se você não diminuir, os equipamentos vão queimar, né? Todos os equipamentos são preparados para funcionarem na baixa tensão. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é ele energizar as residências que vão estar aqui. Às vezes você coloca um transformador para 2 quarteirões, às vezes 3, às vezes 4 quarteirões, dependendo da quantidade de consumidores, de unidade consumidora que eu tenho, né, da quantidade de lotes e unidades consumidoras que eu tenho naquela planta, chama planta de situação. Igual essa daqui, ó, pessoal. Esse projetinho que eu uso ele sempre de exemplo aqui, ó, esse do posto. Ó, isso aqui é uma planta de situação. Isso aqui é um padrão de projeto, né? E esse posto de combustível e serviços, ele está aqui, ó, nesse lote. Esse lote aqui, ó, que tem, né, 852,6 metros quadrados aqui. Então, esse daqui é um lote do quarteirão. Tá vendo aqui, ó, os outros lotes aqui, ó, o lote 29, o 28, 27, ó, o tanto de consumidor que tem nessa rua aqui, ó. Esse aqui tá de esquina, né? Mas então, propriamente dito, ó, do 17 ao, ao 27, ó, o tanto de consumidor que eu tenho, ó. Do consumidor 3 até o 13 já tá nessa outra rua, a rua 55.
Nessa rua aqui, ó, eu tenho 3 consumidores, fora esse daqui que tem numeração. Aqui não está numerado, mas ele tem uma numeração aqui. Então, eu pego basicamente a planta de situação da cidade, né, onde esse projeto de distribuição vai ser aplicado, e vou colocando transformadores aqui estrategicamente. Aí vamos supor, coloco um transformador aqui, né, desse lado da calçada, aí ele vai energizar, por exemplo, essa rua aqui, e ó, tá vendo que essa 53A, esse aqui é outro quarteirão, ó, o 53A, o 52A e o 51A. Tá vendo que são quarteirões relativamente pequenos? Eu não lembro como é que são esses aqui, né? Às vezes eu coloco um transformador aqui, ó, e ele vai cuidar, por exemplo, desses 3 que estão aqui atrás. Aí eu pego outro transformador, coloco aqui, ele vai cuidar dessa rua de cá e desses outros clientes que está desse lado aqui. E daí eu vou colocando estrategicamente vários transformadores na malha de distribuição urbana para atender os clientes, né? E também para levar energia a todo e qualquer ponto da cidade. Então ele começa aqui, né? A base do projeto. Então, o que a Natália e o Gabriel fez? Fizeram, né, redistribuir os circuitos, né? Então a gente tem circuito 1 de iluminação, tem o circuito 3, ó, que já está falando aqui, chuveiro, já pelo que está dizendo aqui, ó, 127 volts, então é o famoso 110 aqui, né? Então, ó, de 3.500 watts, tem esse de 127 volts, o circuito 3, o circuito 2 é o quê, ó? Tem neutro, fase, terra. Vamos ver onde que está o 2 aqui, ó. O 2 é circuito de tomada. Você está vendo que tem o 2 aqui, tá indo 2 para cá, tá indo 2 para cá também, ó. Lembra que eu falei das boas práticas de projeto? O ideal, quando você loca, por exemplo, um circuito para tomada, o ideal é você colocar o número dele aqui, os programas, né, que fazem projeto automático, né? Eles fazem isso, ó, ele numera esse aqui, ó, essa tomada é relacionada ao circuito 5 e ela tem uma potência alocada de 120 watts. Esse daqui também faz parte do mesmo circuito e é de 100 watts. Então, pelo jeitão desse daqui, ele é uma tomada de uso geral, né? É uma TUG, né? Professor, quer Ah, dizer o quê mesmo? Que 5 de 100 ah, watts lá, o quê? não, esse aqui, ó, o 5 é o número do circuito, Certo. ele é relacionado ao disjuntor número 5, né, que desarma ele. E Circuito essa 5, aham. potência que está impressa aqui é a potência que é alocada, ou seja, guardada para essa tomada aqui. Ah, Lá certo, na certo. matéria de projeto, eu vou explicar para vocês. Eu até deixei aqui, ó, só para eu abrir aqui, para vocês não ficar com a curiosidade aqui, ó. Esse memorial de cálculo de projeto foi um exercício que eu elaborei aqui, ó. Eu posso até colocar ele para vocês aqui. Esse exercício é um exercício lá da matéria de projeto predial. Existe um critério lá dentro da NBR 5410. Deixa eu tirar aqui o parágrafo. Esse critério, lembra que eu falei? O projeto industrial, por exemplo, ele é fácil, por quê? Porque eu tenho máquinas, né? Eu tenho equipamentos com carga bem definida, ou seja, eu sei a potência deles. Agora, imagine eu fazer um condomínio residencial, seja um prédio, né, vertical, seja uma residência, né, unifamiliar, seja um condomínio horizontal, né, várias casas. Eu não sei o que o cliente vai colocar de carga. A única certeza que eu tenho é que ele vai ter um chuveiro, por exemplo. Se tiver piscina, né, a piscina na própria casa, eu sei que ele vai ter uma máquina elétrica em modo motor, ou seja, um motor da bomba de recalque. Mas mesmo assim, eu não sei quanto CV que esse motor vai ter. Pode ter qualquer uma quantidade de potência, né, de cavalo vapor. O chuveiro também, né? Antigamente só existia o chuveiro com a potência
de 4.400. Só esse, aquele Lorenzetti. Hoje em dia você tem uma infinidade de potências. Então eu sei que vai ter um chuveiro, mas eu não sei qual que é a potência dele, a padrão. Eu sei, né, que pode ser que tenha uma, se tiver uma piscina, provavelmente tem a bomba de recalque lá, né, a unidade lá de tratamento, né, de reaproveitamento da água, que você coloca o cloro e tal. Mas assim, é uma incerteza o projeto elétrico predial e o projeto também elétrico do CEP, ele também é uma incerteza. O pior projeto de você fazer é o do CEP, porque você tem que utilizar uma estimativa, você não utiliza dados reais, o que exatamente o cliente vai utilizar, mesmo porque você não sabe, né? Ele pode ter uma infinidade de equipamentos, como ele pode ter quase nenhum e nem utilizar. Daí a NBR 5410, ela criou um critério que é baseado no cálculo de área. Basicamente, esse cálculo de área aqui, ó, você vê, ó, tem 3 metros, né, 3,05 metros aqui, e nessa parte aqui da sala, ó, tem 3,25. Então, baseado, ó, aí deu aqui, ó, 9,91 metro quadrado, né, de área. Então, baseado nesse critério aqui, ó, já deixei até escrito, ó, carga mínima de, ele tem esse critério aqui que chama carga mínima de iluminação, mas calma, a gente vai ver isso com calma lá na matéria de projeto elétrico predial. Só que eu tenho que explanar um pouco aqui para vocês, né? Para eu não ficar só passando coisas e vocês aceitando, né? É carga mínima de iluminação. Ó, um ponto de carga é o que isso daqui é o que a NBR 5410 ela recomenda. Ou seja, é um cálculo que eles criaram. Eu até na época eu perguntei para um professor meu que ele já aposentou. Ele era diretor lá na parte de planejamento da antiga Celg. Então eu perguntei, o João de Oliveira, da onde, de que cartola, de que buraco eles tiraram esse cálculo aqui? Porque beleza, ele faz sentido, né? Olha só, um ponto de carga, aí geralmente a gente lá no projeto no projeto predial, quando a gente faz ele sem programa, né? A gente vem, ó, desenha uma linha na diagonal aqui, ó. Vamos pegar esse aqui que está mais limpo. Geralmente a gente vem aqui, deixa eu ver, o OSNAP está ligado, tá desligado aqui o. A gente vem aqui, ó. A gente liga essa ferramenta aqui, o OSNAP, ó, para ela é uma ferramenta magnética. Ó, ele já vai colar aqui nesses pontos de interesse aqui, ó. Aí a gente vem, ó, na diagonal do ambiente, e aí exatamente a gente vem e coloca a luminária aqui, né? Então é basicamente isso. Esse ponto de carga vai ser geralmente, né, dependendo, né, do cálculo luminotécnico, aí já é uma outra seara, né? Mas basicamente assim, no osso, como o pessoal diz, né? Você traça um ponto, uma diagonal aqui, e no ponto médio você vai colocar esse ponto de força. Melhor dizendo, esse ponto de iluminação, né? Ó, um ponto de carga, né, de iluminação de 100 volt-ampere já está considerando a potência aparente, né, para os primeiros 6 metros quadrados. Então, aqui eu tenho o quê? 9,91 metro quadrado, ou seja, deu mais. Se tivesse 6 metros quadrados, eu colocaria só um ponto de força de 100 volt-ampere. E um ponto, né, de carga, né? Eu falo carga, se eu falar força, eu vou estar induzindo vocês a pensar que é tomada, né? Um ponto de carga, ou seja, uma iluminação de 60 volt-ampere para os 4 metros quadrados restantes, dando um total de 160 volt-ampere. É porque, ó, se você tirar aqui 6 metros quadrados, que é relativo ao 100, vai só, e como deu 9, deu praticamente 10 aqui, né? Então, não deu 4 metros quadrados, deu quase 4 metros quadrados, né? O restante aqui. Daí, como deu muito próximo, né? Fazendo a aproximação aqui, vou considerar mais um ponto de força. Daí, vale lembrar. Professor, então quer dizer que nesse ponto médio, a carga vai ser de 160? Você está certo. Espera aí, professor, mas se eu quiser colocar uma luminária aqui,
uma luminária aqui de 100. E aí vamos supor que eu tenho, sei lá, algum móvel aqui e queira colocar um outro ponto quero colocar um aqui no meio e outro ponto de iluminação aqui, uma arandela que eles chamam, né, que fica na parede de 60. Eu posso fazer isso? Pode. Professor, eu posso colocar vários pontos se tiver, não tem aquele forro chama sanca? Você já viu, Leomar, aquele o sanca, né? Que ele tem um rebaixo bem aqui, ó, Oxe, ele vai contornando, ó. Quer ver, ó? Vamos pegar um aqui só para quem não tem ideia aqui, ó. Pegar uma imagem de uma sanquinha aqui, ó. Ó, tem umas imagens boas aqui, ó. Aí deu 160, né? Aí vamos supor que, ó, ó, tá vendo tanto que essa aqui é chique, ó? Eu posso colocar pontos de iluminação aqui nesse rebaixo do forro. E tá vendo que eles colocaram spot aqui, ó, pontos de iluminação também aqui, ó. Ou seja, eu tenho um ponto de iluminação rodeando aqui. Provavelmente não tem aquelas lâmpadas de LED que a gente usa. Tinha uma vez que eu vi o pessoal utilizando na iluminação, foi de uma cidade aqui perto, e eu vi ele utilizando dentro do eixão. Aí é uma luminária grande aqui de LED, ó, que aí você coloca o tamanho que você quiser aqui, ó. Aí você pode colocar, ó, uma carga de LED aqui, outra aqui, ó, para fazer essa iluminação indireta aqui. Posso colocar spot e o somatório dela aqui, ó, vai ser o 160 volt-ampere. Tá certo? Também tá certo. Professor, eu vou ralucar agora. Eu quero colocar mais iluminação que esse cálculo está dizendo aqui. Eu estou certo? Você está certo. Ai, professor, mas what the hell is this? Eu não estou entendendo você, uai. Você não se decide, não? Você não sabe se compra uma moto ou se casa, né? Não, deixa eu te explicar. Esse cálculo que está na NBR 5410, ele foi feito para quando você não tem ideia. Ou seja, vamos supor que você é um construtor, né? E daí você constrói casas, constrói condomínios, né? Você vai vender para um cliente e esse cliente, ele vai colocar que equipamento que ele quiser aí. Então, como você não tem noção de nada que esse cliente que você ainda nem vendeu tem, você vai utilizar esse cálculo genérico. Ah, agora eu entendi, professor. Então quer dizer que esse cálculo aqui ele é genérico. Quando eu não tenho ideia nenhuma, eu vou utilizar esse critério aqui, porque na época eu perguntei, o João de Oliveira, me fala um negócio. Esse cálculo aqui, ele é baseado em quê? Que teoria? Laplace, Fourier, de quem, né? Gauss. Quem que criou essa teoria aqui? Ele falou, não, Pablo, é o seguinte. Ele falou assim, isso é só uma ideia minha. Eu também fiz a mesma pergunta para o meu professor. Esse cálculo aqui, ele criou esse critério, né? Ele poderia ter colocado 10 metros quadrados para ser esse 100 volt-ampere? Poderia. Provavelmente, pela experiência que quem criou esses cálculos tinha, né? Em média, né? As salas, provavelmente, não sei, eu estou chutando, igual meu professor chutou. Provavelmente, na média, as salas, né, das casas brasileiras aí, né? Elas tinham 6 metros quadrados, né? Baseado numa infinidade de projetos que ele fez, né? Ele pode ter feito esse estudo que eu posso dizer qualitativo, né? Qualitativo e quantitativo. Ele pode ter utilizado estatística. Ou ele pode, né, na época que ele foi fazer esse cálculo, lembrando que esse cálculo aqui não foram os técnicos, ou seja, engenheiros aqui do Brasil que fez. Lembra que eu falei que uma NBR ela é Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional. Você compra essa norma internacional com uma outra numeração, traduz para o português e aí você fala unido, unité, salamé, minguê, o nome dessa NBR vai ser 5410. É o método do achismo, né? Você inventa um número, vai ser 5410. Por quê? Porque eu acho bonito esse número, né? Então,
não foi nenhum brasileiro, vamos dizer assim, né? Nenhum brasileiro que criou esse critério de cálculo. Ou seja, foi alguém lá dos Estados Unidos, lembra que eu falei do I3E, os centros acadêmicos? Ou seja, ele pode simplesmente ter falado: não, eu vou arbitrar que vai ser um cálculo de área para ponto de iluminação e eu vou arbitrar que é 6 metros quadrados. Aí por quê? Porque, né, Chico Xavier me falou. Porque o Shenlong lá do Dragon Ball Z me falou, entendeu? Então, assim, não tem um embasamento científico, vamos dizer assim. Mas ele pode ter utilizado a estatística, né? Se ele foi inteligente, ele utilizou a estatística. Se não, ele criou esse cálculo. Da mesma forma, ó, a carga mínima para TUG, né? Tomadas de uso geral. Aí, geralmente, né, o padrão das tomadas de uso geral é que eu tenho várias tomadas, ó, igual tá aqui, ó, no projeto de reforma aqui, ó. Eu tenho várias tomadas com o mesmo número, ou seja, fazem parte do mesmo disjuntor e cada uma delas provavelmente tem uma carga alocada. Eu vou fazer uma observação aqui com vocês, ó. Carga mínima de tubo. Vou explicar como é que é a teoria. Igual eu falei, é um cálculo arbitrário. Pode ter sido criado por estatística? Pode ter sido. Às vezes, não. Mas sabendo que a área referida é de 6 metros quadrados, né? Não, se a área for de 6, maior que 6 metros quadrados, né? Que seria vamos dizer assim, o ponto de tomada mínimo. E eles criaram baseado no perímetro. O perímetro é o quê? Lembra lá da matemática? É a soma dos lados aqui, ó. Então, sabendo que a área é referida, a área é maior que 6 metros quadrados, devemos fazer o cálculo do perímetro. Aí, ó, o que que é o perímetro? É a soma, né? Ó, duas vezes esse lado aqui, ó, de 3,05 metros, mais duas vezes esse de 3,25 aqui, ó. Deu 12 metros, né? Comprimento linear, né? Deu 12,6 metros. Daí, você tem esse critério aqui, ó. Você divide. Deixa eu ver se eu me lembro qual que é o. Por que que ele está dividindo por 5 aqui? Eu sei que tem um motivo lá de você arbitrar aqui. Deixa eu ver. Aproximando para o maior número inteiro mais próximo. Eu vou ficar devendo esse daqui, eu não me lembro. Eu tenho que dar uma lida na NBS 5410. Eu sei que tem um motivo para pegar o perímetro e dividir por 5. É porque a área deu maior que 6. Se não tivesse dado maior que 6 metros quadrados, o critério seria outro aqui. Então, ó, dividir o perímetro por 5, ó, deu 2,52. Aí você vai fazer o quê? Aproximar para o maior número inteiro mais próximo logo. Então, o maior número inteiro mais próximo, maior, né? O menor seria o 2, né? O maior é o 3. Então, ó, assim a sala terá um total de 3 pontos de força. Então, você vai colocar 3 pontos de força aqui, ó. 3 pontos de força, cada um contendo uma carga teórica de 100 volt-ampere. Ou seja, no geral, a carga vai ser 300 volt-ampere. Professor, eu posso colocar. Então, eu entendi, vou ter 3 tomadas aqui. Essas 3 tomadas, eu posso colocar em uma delas um equipamento com a potência de 300 volt-ampere? Pode. Eu posso colocar um de 100 em uma, um de 100 em outra, um de 100 na outra? Também tá certo. Eu posso colocar de 200 em uma delas e a outra não colocar nada? Pode. Desde que seja essa carga alocada aqui de 300 volt-ampere de potência aparente. Ah, mas é igual eu falei. Professor, o cliente, ou seja, geralmente isso acontece em projeto de alto padrão. Professor, o cliente não quer só 3 tomadas, não. O cliente quer e ele tem até o projeto arquitetônico, né? Ele quer, ó, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó. E aqui eu coloquei o mobiliário para ficar mais fácil, pra vocês Esse não é entenderem. pouco, não? Nada?
Não é pouco, não, né? Deixa eu só voltar aqui com... Então, ixi, esse desenho aqui é diferente desse aqui. Mas vamos lá, ó. Vamos supor que eu quero colocar uma TV aqui, ó. Quero colocar uma TV desse lado aqui. Aí, geralmente é uma TV, você tem uma tomada para TV, outra para TV a cabo, ou então se o cidadão tiver uma IPTV, né? Provavelmente, às vezes, ele quer que coloque o modem aqui, né? O modem, o de internet vai ficar aqui. Então, você precisa de umas 3 tomadas, né? Então, baseado no mobiliário, no projeto de mobiliário que esse cliente vai ter, ele não quer só 3 tomadas. Ele quer 3 tomadas aqui, ele quer uma tomada aqui, ele quer outra aqui, quer uma arandela aqui de iluminação, ou seja, ele quer personalizado. Então, esse cálculo não vai valer nada. Este cálculo, né, chancelado pela 5410, ele só é válido quando você não tem ideia do que esse cliente vai ter para você adequar a tomada, porque às vezes você loca 3 tomadas aqui e daí eu coloco um móvel aqui, um sofá gigantesco aqui, e ele vai ficar na frente dessa tomada. Vai ficar o quê? Inacessível. Então, se for um projeto de alto padrão, geralmente o pessoal tem um luminotécnico. O que o luminotécnico faz? Ele loca as luminárias que ele vai querer, né, conforme o design lá da arquiteta. Ele loca os pontos de força no local que ele vai querer. A única tarefa do eletrotécnico, do eletricista ou do engenheiro eletricista é dimensionar a carga que vai alimentar esse tanto de tomada aqui. Então, a concepção do projeto, ela vai o quê? Ela vai para outro patamar, ou seja, você vai personalizar do jeito que o cliente quer. Igual tá aqui, ó, vamos pegar esse dormitório aqui, essa sala aqui, ó. Já tem um guarda-roupa aqui, ó. Você vai socar a tomada aqui? Jamais, né? Ó aqui, ó. Ó, vamos pegar esse quarto do casal aqui, ó. Geralmente, esse pessoal que tem mais dinheiro aí, chique, né? Gosta de colocar uma arandela, aquela iluminação de parede aqui, ó. Uma uma desse lado e outra desse outro lado, onde vai ficar a cama. Vamos supor que a cama seja king size, né? Queen, dependendo aí do tamanho. Por exemplo, ele planejou que ele vai ter um computador aqui, ó. Geralmente não tem, né? Em um quarto aí de casal, né? Pode ser que num quarto aqui de solteiro tenha. Mas você tá vendo? Depende o quê? Da personalização que o cliente, que o cliente vai pedir. Então, geralmente é um projeto de alto padrão. Então, quando não é um projeto de alto padrão, é um projeto genérico, eu utilizo esse critério aqui que está na 5410. Lá na matéria de projetos elétricos prediais, a gente vai discorrer sobre esses critérios aqui. Eu vou falar novamente, eu vou colocar um exemplo aqui desse para vocês entenderem, tá? Inclusive, o programa, esse programa que eu mostrei aqui para vocês, ó, o Proelétrica, ele faz os cálculos automáticos baseado nesse critério. Aí, quando é um projeto de alto padrão, você deixa o programa realizar com esse critério, daí depois você faz o que? Modificações. Você adiciona pontos de iluminação, pontos de força, você coloca a luminária do jeito que o cliente quer. Geralmente ele coloca luminárias default, ou seja, luminárias padrão. Tá bom? Então, beleza, professor. Então, a gente vai olhar aqui o projeto aqui. Eu sei que tem a metragem aqui, ó. Tem a escala é 1:40, ó. O pé direito, ou seja, a altura que é de 3 metros, geralmente é 3 metros mesmo. Se eu não me engano, acho que é uns 2, às vezes 2 metros e 50, mais ou menos. Eu já vi forro com 40 centímetros, forro com 50, depende. Esses 3 metros aqui, ele Professor, não está falando até o forro, não. Ele está falando
Não, ele está falando que está extrapolando o forro. Quando ele. Não, não. Pé direito, ó, já estou me confundindo. O pé direito é do piso até o forro. Então é Se um o pé cliente direito até muda, alto, né? pessoal, se o cliente muda, igual você falou, acrescenta o que ele quer, você tem que Aham. mudar no projeto também ou não? É. Ah, O tem? ideal é que o projeto tem que estar adequado, né? Tem que estar do jeito que ele pediu. Aqui, provavelmente, esse projeto aqui foi genérico mesmo, aqui, ó. Tem 3 Pois é, circuitos, mas se ó, o por circuito... exemplo, a Ah, obra está em andamento, a obra está em andamento já. Você que fez o projeto, aí ele vai aham. e chega em você, você tem que produzir outro para ele? Você faz alteração, mas foi bom você falar isso. Eu trabalhei numa empresa que eles estavam perdendo uma graninha nessa questão. Por quê? O dono lá da empresa, ele é assim, ó, unha e carne amigo dos clientes, né? Ele é amigo lá do dono da JC Distribuição, né? Só desses cara pobre, né? E daí o José Carlos, né, que é o dono lá da JC, ele passava lá, vim tomar um café com você aqui. Conversava, né? Conversa vai, conversa vem. Aí ele do nada pedia para mudar a arquitetura. Ou pensa, as arquitetas, elas faltava, né? É como se diz, fazer igual o Didi lá, né? Querer rasgar a boca. Ou ele do nada assim, ele tava lá bebendo um café lá com o dono da empresa, da construtora, né? Aí eu quero que mude a fachada lá, que eu tô achando a fachada paia. Ah, eu quero que coloque mais pontos de força, não sei aonde. Moça, a gente tinha que se virar. Quando você já fez o projeto, já está tudo pronto, aí do nada depois ele quer mudar, existe um custo, não é verdade? Porque Movimento. se você mobilizar arquiteto, engenheiro civil, engenheiro eletricista, mecânico, seja lá, né, o que profissional, para modificar algo que já está pronto, né, e o pessoal só está executando, você vai perder dinheiro. Daí ele contratou uma consultoria, eu me lembro que foi R$ 500 essa consultoria, para eles criarem, né, processos administrativos, por exemplo. Aí chegava lá o José Carlos, falava que queria mudar. Ah, não, então, seu José Carlos, o senhor quer mudar o quê? Quer mudar isso, isso, isso. Aí ia lá, preenchia o formulário do que ele queria mudar. Daí a arquiteta, né, ou o profissional envolvido do que ele queria mudar, gerava um orçamento, né, igual essa matéria nossa aqui, né? E daí ele falava, ó, vai custar mais tanto, vai custar, sei lá, mais R$ 50.000. Ah, tá. Porque senão vira bagunça. Você terminou um serviço, você já é alocado para outra obra, né? Para outro projeto ou Isso. para outra execução. Não pode vir, ele não pode misturar. Infelizmente, né? Quando eu saí da empresa e ele gastou R$ 500.000 e quando a gente tinha as reuniões, né? Ele falava, não, não vou fazer isso não, porque o Carlinho é gente boa. Poxa. Você gasta É, R$ 500.000 para porque fazer um monte de você documento falando aí, e eu você é o achei que dono o e não quer cliente fazer, né? tinha direito de mudar a planta, pequenas coisas. Aham. Isso se É. você colocou no contrato. O bom, todo serviço que você fizer, você elaborar um contrato. Porque, moço, tem Ah, cliente que fala, ô, muda isso aqui, muda isso aqui. Aí quando você vê, você já mudou uma caralhada de coisa aí, né? Desculpa a expressão. Já mudou um monte de coisa. E daí, quando você vê, você está pagando para trabalhar, né? Você não está trabalhando para receber, você está pagando. Então você tem que colocar tudo, pingo nos is aí, fazer um contrato, mandar ele assinar, né? Porque você vai perder dinheiro se você. É porque é aquela história, né? O pessoal fala assim: o cliente tem sempre razão. Discordo. Porque se o cliente tem sempre razão, você concorda comigo? O cara falar, não, eu quero que coloque um chuveiro, sei lá, de 10.000 watts aqui, né? Se eu, projetista, diz que o chuveiro tem 3.500 watts, eu projetei para isso. Ele quer pôr um de 10.000, então ele vai ter que mudar o quê? O disjuntor, vai ter que mudar a bitola, concorda? Talvez até tenha que mudar, vamos supor que ele era um monofásico categoria 2. Então ele vai ter que se transformar no monofásico categoria 3, porque ele aumentou a carga aqui, ou seja, né, lembra lá
Lembra lá do Caverna do Dragão, No né? caso O do destino de todos o destino de um é partilhado por todos. Ou seja, você alterou uma coisa aqui, uma carga de um chuveiro, de uma máquina, você vai alterar tudo no projeto aqui. E às vezes você tem que alterar até lá na medição. E no Beleza? caso do diagrama unifilar, tem que mudar também, professor? Como? No caso do diagrama unifilar, muda também, porque Muda também. Por isso que eu acho perfeito um programa igual esse, o Proelétrica, o AutoQ Illumine, porque, ó, pensa, se você fizer esse projeto aqui na tora, ou seja, na mão, você vai ter que mudar, ó, no desenho, mudar no diagrama unifilar, ó. Deixa eu pegar esse que está mais completo aqui, ó. Você vai ter que mudar, vamos supor, estou mudando essa tomada aqui, ó. Aí eu vou ter que mudar aqui nesse ponto de força. Eu vou ter que mudar aqui, ó, no cálculo de demanda. Eu vou ter que mudar no quadro de força aqui, ó, no quadro de cargas. Vou ter que mudar também no cálculo de queda de tensão, tá vendo? Como se diz, você derrubou um dominó e, né, tudo vai influenciando. Eu vou ter que mudar o quê? O quadro de equilíbrio de fases, né, de potência, né, de fases. Eu vou ter que mudar o diagrama unifilar. Aí, quando você usa um programa que é esse, tecnologia BIM que ele chama, né? Que é uma tecnologia, por exemplo, ó, quando eu cliquei nessa linha aqui, ó, ela fala que é uma linha azul, ok. Mas se é um programa tipo esse Proelétrica, ele fala que é um eletroduto e que esse eletroduto, ó, tem um condutor neutro, 3 fases, ou seja, ele tem 4 cabos de 16 milímetros, PVC 70, 0,6 a 1 kV. Então, ele é inteligente. Aí, quando você usa o programa, você vem aqui, ó, modifica essa tomada. Vamos supor que eu quero que ela seja, sei lá, 1000 watts de potência. Mudei aqui, quando é um programa automático, você muda aqui, ele muda tudo atrás. Ou seja, você leva menos tempo. Mas não quer dizer que você leva menos tempo que você não vai cobrar. Não cai nessa armadilha, não. Ah, eu tenho um programa aí, você pode até fazer um preço menor, né? Mas você fala, ó, tem um custo. Você não pode à torta e à direito ficar mudando uma tomada, isso porque como se diz, é um castelo de carta, né, uma trilha de dominó. Você mover um, os outros vai mover também. Agora, como se diz, eu vou demorar mais um pouquinho aqui, ó. Agora vamos à tarefa em si. Eu precisava fazer esse embasamento, né? Então foi o que a Natália e o Gabriel encontrou aqui, ó, que está na direita. Mas eu vou mandar essa outra planta para vocês. Ela em DWG, né? Que vocês só tem ela em PDF. E esse daqui foi após a reforma, ou seja, teve divisões de circuito, que é ótimo, né? Alocação de potência para os pontos de força. Eu estou preocupado. Esse daqui, ó, como já é um desenho pronto, eu estou achando que esse 100 volt ampere é muito pouco, né? Eu acredito que ele seja alocado para essa tomada aqui. Eu estou achando. Pois é, professor, é isso E aí ele que eu tô... não tem número. E ele não tem número, né? Deixa eu ver se no desenho original tem. Só para eu. Ah, já está aqui. Essa que é a antiga, nova. Ó, não está mostrando o número aqui. Quer dizer, está mostrando no eletroduto, né? Então ele é o circuito 2. Nossa, mas é muita tomada do circuito 2. Será que é só 100 volt ampere para cada uma tomada? Para todas, né? É o que está me induzindo aqui a pensar. Beleza. Então, ó, o projeto está pronto. Vocês não vão precisar nessa matéria aqui, né? Instalação, vocês não vão precisar fazer projeto. Vocês só vão observar o projeto o novo, né? O de reforma que está pronto. Aí agora, vamos lá.
Atividades. Atividade 4, orçamento aluno, que foi um dos documentos que foram baixados aqui, ó. Esse é efetivamente é o que você vai enviar. Tá abrindo aqui. Tentar abrir de novo aqui, que ele deu uma bugada aqui. Qualquer coisa eu baixo de novo aqui. Ah, agora foi. Aí o que vocês vão fazer aqui, pessoal? Esse é o documento que vocês vão enviar para a atividade. Então, como o projeto já está pronto, né, a proposta dessa atividade nessa matéria de instalações é vocês reconhecer, né, os elementos da instalação elétrica aqui, ó. Vocês podem, né, arbitrar, fazer uma pesquisa aí, né, de quanto que está o preço unitário, né? Por exemplo, né, ó, vamos ver aqui, ó, um disjuntor unipolar termomagnético de 40, né, amperes, norma DIN. Ó, um de 16, um de 20, um de 25. Tem um interruptor conjugado com a tomada de 20. Um DR, ó, de 25. Provavelmente esse aqui já... Provavelmente não, é para área molhada, né, para o chuveiro. 25. Então, esse daqui, você concorda comigo que esse de 40, ele deve ser o disjuntor geral. Deve ser o disjuntor que vem lá da medição, ó. Lembra que eu falei que o princípio lá de projeto elétrico é você fazer a redundância. Ó, o trava-língua aqui. O que é a redundância? Eu colocar o geral aqui na medição junto com o que o pessoal chama de relógio, né, que é o medidor de energia, e eu também copiar ele aqui, ó, igual nesse projeto aqui, ó. Esse projeto que eu sempre uso como exemplo aqui, ó. Vamos supor que esse daqui da loja, né, ó, esse daqui ele está simbolizando a medição da loja, né? Aqui no caso dessa daqui, né, desse projeto específico, é um trifásico de 40 amperes e o medidor de energia categoria T1. Aí eu até... Se eu não mandei essa norma para vocês, eu vou também upar ela para vocês aí. Lembra que eu mostrei, foi uma das aulas aí, eu não estou lembrando em que aula que eu mostrei. Tem o da Equatorial também. Eu mostrei essa daqui porque é a que eu tenho mais familiaridade aqui, ó. Aqui, ó, lembra que eu mostrei, ó, são os tipos de consumidor, ó, M de monofásico, B de bifásico e T de trifásico aqui, né? Então, ó, o T1, né, o trifásico categoria T1, ó, vai com carga aparente até 26 volt quilo, né? 26.000 volt ampere. Então, ele tem o quê? Ó, um disjuntor geral de 40 amperes, trifásico. Ele tem, ó, se for aéreo, se for cabeamento, como esse daqui, ó. Tá vendo que esse daqui, ó, ele vem de uma proteção geral aqui, ó. Se esse fosse aqui o único, vamos dizer assim, o único medidor de energia dessa edificação, o aéreo dele aqui, ó, T1, ó, seria de 10 milímetros. Subterrâneo, ó, eu tenho a opção PVC 70 XLPE, mais barata, PVC 70, ó, de 10 milímetros, mais cara XLPE, né, o 061KV, de 6 milímetros aqui, ó. Então, pegou essa opção, ó, de 10, já que tá vindo dentro da mufla aqui, ó, que vem lá da proteção geral, ó. Lembra esse desenho que eu mostrei para vocês? Aqui é a proteção geral, a medição, né? Aqui é a mufla, e da mufla vai derivar para o medidor, né, que é o T1, né? E o disjuntor trifásico, no caso aqui de 40. Daí aqui, ó, agora a gente indo para a casa da reforma aqui, ó. Então, ó,
O disjuntor maior aqui, que eu estou vendo aqui, ele é unipolar, né? Quer dizer que ele é monofásico, de 40 amperes. Pelo critério da NTC 04, ó, ele é um M2, ele é monofásico, categoria 2, né? Uma carga instalada de 9 kW. 9 kW alocado, né, para toda instalação elétrica. Você converter para volt-ampere, se eu não me engano, tem que multiplicar, acho que era por 0,92. Mas aí depois a gente faz esse cálculo aqui. Então, 9.000 watts de potência alocada. Então, ó, um disjuntor geral de 40. Então, o ideal é que esse disjuntor geral aqui, ó, ele esteja aqui na medição, né, junto com o medidor de energia, e ele esteja também aqui, ó, no quadro terminal. Igual tá aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Ele tá vindo, disjuntor de 40 aqui, ó. E no quadro terminal lá, ó, tem também o mesmo de 40, só que trifásico. Aí depois dele é que vão derivar, né, iluminação, circuitos de força específico, que nesse caso aqui desse projeto que eu estou mostrando é de ar-condicionado. Tem os de uso geral aqui também, ó, geral e diversas, ó. Tem 2 circuitos de tomada de uso geral, ó, que já chegou numa potência alta aqui, aí você tem que fazer outro circuito que são tomadas de uso geral, né, dependendo aí. Mas geralmente em residência, igual essa aqui da casa da Tânia, é só um circuito de uso geral aqui, ó. Inclusive, tá até falando aqui, ó, um circuito para iluminação, o circuito 2 para tomadas de uso geral, e o 3, que é o chuveiro, né, que é esse daqui, ó, para tomadas de uso específico. Então, você vai, né, aferir as distâncias aqui, ó. Não, melhor não. Deixa eu ver como é que tá a folha aqui. Ele pede só quantidade, né? Então, se você só colocar um aqui, ó, então vai ser o quê? Sei lá, uma unidade. Aí vamos supor que você coloca um aqui na medição, né, o da medição, e o outro para fazer redundância, né, segurança. Então vai ser o quê? 2. Daí você faz uma cotação, né? Ah, quanto é que está custando um disjuntor? Isso aqui tá vendo que ele é unipolar termomagnético, ele não fala nem marca. Inclusive, pessoal, quando vocês forem fazer orçamento a empresas assim maiores, né? Geralmente eles pedem, no mínimo, orçamento de 3 marcas. 3 marcas de quê? Por exemplo, de disjuntor, 3 marcas de cabo, né? Ó, por exemplo, cabo flexível de 1,5. Geralmente o de 1,5 é para você utilizar na circuito de iluminação, né? Mas eu vou te falar, viu? A construtora, ela nem se dá o trabalho de comprar de 1,5, não. Se você colocar isso aqui 1,5, ela já automaticamente, o comprador lá, é porque empresa grande, eu faço esse orçamento, inclusive o Proelétrica faz isso, né? Você pega, vem aqui, ó, seleciona, por exemplo, ó, seleciona aqui, aí você pega, clica com direita e fala, né? Orçamento do circuito elétrico. Aí ele pega e já orça tudo, a quantidade, ele faz isso aqui automático. Ele coloca as quantidades aqui, ele conta, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Uma vez eu fui trabalhar de estagiário numa empresa, né? Eles pegaram uma folha do tamanho de uma semana e pediram para eu contar cada luminária, pediram para eu contar cada tomada. Eu peguei, eu falei assim, ó, se vocês querem aproveitar, né, um estagiário de engenharia, não coloca. Eu estou falando, não é nem estagiário de engenharia, eu estou falando um de eletrotécnico, estou falando até de um eletricista. Hoje em dia, com a tecnologia, não faz mais sentido você abrir uma prancha zero, que ela é gigantesca, e ficar contando ponto de iluminação e fazendo orçamento na mão. Você faz orçamento usando planilha, Excel. Você faz orçamento utilizando o quê? Um cálculo automático do projeto, do programa, né?
tem aquele AutoCAD Revit, né, que o pessoal, o engenheiro civil, o arquiteto usa. Ele tem os modos de integração. O Revit, ele tem a integração do arquitetônico, luminotécnico, elétrico, ar-condicionado, tudo que você imaginar tem lá. E ele faz orçamento de tudo, automaticamente. Hoje em dia, né, não digo hoje em dia, né, mas assim, com a tecnologia que a gente tem que economizar. Não faz sentido alguém estar estagiando para você e você tá perdendo o seu tempo e fazendo esse estagiário, né, esse trabalhador perder o tempo dele com essas tarefas que não vão levar, né, não vão fazer sentido nenhum. Coloca ele para alterar projeto, né? Coloca ele para estar lá na obra, lá ajudando o pessoal, o eletricista, o eletrotécnico. Coloca ele para fazer tarefas, né? Tarefas operacionais, tarefas que façam sentido. Porque esse tipo de tarefa é para você deixar a pessoa lá, né? Ah, não. Ele tem que passar 4 horas aqui, ó, eu vou dar trabalho para ele. Se eu sei que um funcionário meu tá colocando estagiário para fazer um negócio desse, eu já mando ele para o RH. Cidadão já está perdendo tempo, né? E há de convir, né? Vocês têm que concordar, né? Não dá para a gente perder tempo. Perder tempo é perder dinheiro. Então, esse tipo de orçamento aqui, ó, geralmente uma empresa grande, uma empresa aí de respeito, tem um alto QI Lumine. A maioria que eu já mapeei, a maioria tem um alto QI Lumine. O segundo lugar está o Proelétrica. O terceiro lugar está o CAD-Projo. E agora, empresa multinacional, geralmente eles utilizam o Revit, que aí o Revit ele tem todo um ecossistema, ferragem, tudo que você pensar, ele faz orçamento automático. Agora, esse orçamento que a gente está vendo aqui, que vocês vão fazer aqui, é para vocês o quê? Entenderem o princípio. É óbvio que dependendo do tipo de obra que vocês vão assumir, né? Vocês vão trabalhar, o orçamento já vai estar pronto lá, mas vocês têm que entender o princípio. Pessoal, então quer dizer que o programa vem aqui, ele vai contando, né? Ele vai contando ponto por ponto aqui, ele vai fazendo o cálculo aqui, né? Do eletroduto que passa aqui pelo chão, eletroduto que fica, né? Ele sobe aqui nessa parede aqui, usa essa luminária, a caixa hexagonal aqui, né? Como caixa de passagem, isso mesmo, ele vai contando tudo e no final ele dá uma metragem, né? Então, é mais ou menos isso. Vocês, com essa escala que tá aí, ó, aí, por exemplo, aqui, ó, igual o cabo, eu fiz uma conta aqui, ó, o de 1,5, ó, dá mais ou menos 27. Deixa eu ver se é o vermelho aqui. Isso. Olha, ó, dá mais ou menos 27,4 metros. Então, o programa ele já considera o pé direito, né, a altura, ele já considera aqui né, a parede aqui, o que vai ficar no forro. Inclusive, ele também, o condulete, né, os conduítes aqui, ele também considera. Tá bom? Aí, geralmente, o conduíte aqui, né, se a gente pegar um padrão, é só a gente somar toda a metragem aqui, ó, do cabeamento, que aí vai dar o total aí do conduíte. Então, basicamente é isso, pessoal. O principal, vocês vão focar aqui nas quantidades e na metragem, né, desse projeto do novo aqui, do de reforma que foi feito aí, né, pela Natália e pelo Gabriel. Vocês, né, é bom que vocês façam uma cotação aqui, ó. Façam uma cotação, aí é lógico, né, vocês vão pegar a marca a que você estiver à mão aí. Mas lembrando que o Corfil, por exemplo, ele é muito mais barato do que o da Prysmian, né, que é o antigo Pirelli, né? Então tem isso, tem o preço, né, o preço unitário. Se você for usar um stack, ele vai ser mais barato do que um Siemens, por exemplo, né? E por aí vai. Então é isso, pessoal. Mas sempre, quantidade pode especificar a marca do fio também, né? Na hora de for fazer aí, pode especificar a marca. Se você quiser, você pode especificar a marca. Mas aí geralmente construtora ela pede. Aí geralmente a gente
a gente coloca uma coluna a mais aqui para falar, né? A quantidade, aí, por exemplo, para o stack, a gente colocaria, vamos supor que é stack, Siemens e, sei lá, uma outra B aí, uma outra C, né? Então a gente colocaria 3 colunas aqui, para cada um da cotação de preço. Aí, geralmente, órgão público, né? A gente utiliza aquela lei lá, 8.000 e alguma coisa lá das licitações, né? Aí, geralmente, você teria mais colunas aqui, né? Que é o preço unitário de cada marca, né? Ó, preço unitário da Siemens, preço unitário da Stack, né? E o preço total aqui. Mas como esse aqui é genérico, vocês podem colocar o que vocês acharem lá e, se vocês quiserem, vocês podem especificar aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Aí eu vou colocar lá naquela no aqui, ó, que vai ser aula 6. Aí eu vou colocar essa pastinha aqui com material complementar para essa aula aqui, tá bom? Aí no máximo até amanhã já vai estar postado aí para vocês. Deixa eu fazer um registro aqui que eu já estou quase esquecendo. Registrar aqui antes que eu esqueça. Beleza, acho que deu certo aqui. Deixa eu só ter certeza aqui. Não, deu certo aqui. Então tá, pessoal, por hoje é isso. Então essa é a última atividade aqui. Quantidade, metragem aqui, o preço unitário. Façam aí um orçamento e dê uma pesquisada aí. Só uma marca mesmo, tá bom. Precisa pôr 3 não, mas quando você estiver no mundo profissional, geralmente são 3 opções para licitação. Tá, pessoal, é isso. Por hoje é isso. E no máximo, até amanhã já vai estar disponível a aula e os materiais adicionais, tá bom? Então, falou, professor. Tchau. Fique com Deus e até a nossa próxima web aula. Com Deus também, professor. Até